Ai, eu vou chorar. Ainda bem que essa cena não foi muito longa, porque ela doeu demais, é sério. Eu não vou chorar não, porque eu já tô chorando de verdade. Ai, que ódio, eu odeio essa novela. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e eu já estou recuperada para mais um semanário Mafim. Antes de chegar no momento em que eu chorei, vamos retomar o começo da semana na novela. Segunda-feira a gente começou com a Marta sendo enfim reconhecida pelo esforço que ela fez para que o Anielos de Burrer fosse bem no lançamento. Ela e o Joaquim estão ali conversando e ele fala que de início ele não acreditou muito na Marta. Ela falou assim: nada novo sob o sol, você não foi o único. E aí eles começam a conversar e essa conversa desemboca no passado deles, quando eles ainda eram crianças e brincavam. E ele falou para Marta que a achava arrogante, a achava distante e que ela sempre se impôs muito. E aí a Marta: eu tinha que fazer isso, ou senão as pessoas pisavam em mim. Então, mais uma vez, deixa claro como a Marta foi obrigada a se tornar essa pessoa mais rígida, mais dura, desde muito nova. Também, né, vivendo num ambiente 100%, sei lá, 99,9% masculino, não tinha como ela ser diferente. E aí os dois vão lá pra casa dos De La Reina, né, pra mansão, e está acontecendo uma mini reunião. O Damião fala que a Marta é a última a saber do que tá acontecendo, que é a Begônia foi baleada, né? Obviamente, o Damião não conta que foi o Jesus, o irmão da Marta, e ele também tá querendo proteger o filho, então ele inventa ali uma desculpa. A Marta fala sobre chamar as autoridades, o Damião inventa umas coisas lá, tudo pra proteger o filhinho querido dele. A Marta se oferece pra cuidar da Júlia, porque a menina deve estar muito assustada e tal, né? Segundo a Marta. E a Maria fala: não, pode deixar que eu vou cuidar disso, Damião, você vai lá pro seu lançamento, porque não é justo você estar longe dele, já que você se empenhou tanto. Aí a Marta fica meio assim, mas aí ela acaba indo e ela nem percebe ali o climão que tá na sala entre o pai e o Andrés, que, né, enfim, não foi embora. Então somos levados ao lançamento de Anielos de Burrer, que está sendo um sucesso. Serafina Valeiro trabalhando muito, entregando champanhe, elogiando as clientes que estão ali sendo maquiadas, dando suporte às amigas dela. E ainda bem que a ideia dela de chamar a Sarita Montiel, aquela atriz famosa, não deu certo, porque senão a galera não estaria desfrutando do rolê. Todo mundo tá querendo tirar selfie com a querida. E aí nesse momento, eu tô rindo porque a gente é muito trouxa, cara. Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. Mas enfim. E aí, a gente chega no momento em que conhecemos a Isabel, a fotografar, e a Marta contratou. A Marta e a Digna chegam ali na loja, a Marta pergunta à fotógrafa se tá correndo tudo bem. A Isabel fala que sim, tá correndo tudo bem, até demais, porque a Isabel, ela tá ali realmente para cumprir o seu papel de fotógrafa. Ela não fez nada além disso. Toda aquela teoria que surgiu a partir do momento que a Marta falou que contrataria uma fotógrafa, não serviu de nada. A gente não acertou absolutamente nada. Inclusive a Marta Belmonte, tirou uma com a nossa cara no Twitter esses dias por conta da gente ficar, né, criando fanfics. E aí a Digna vai ser maquiada pela Carmen, ela reluta um pouco, mas acaba aceitando, senta ali na cadeira, a Fina vem com uma taça de champanhe, a Marta chega próxima assim e fica aquela tensão entre ela e a Fina sai, deixa elas ali, aí a Marta vai atrás dela pra falar que o lançamento tá dando super certo e que nem pareceu que fosse dar certo, porque horas antes estava tudo contribuindo pra dar errado. A Fina fica: pois é, e vai ali fazer outras coisas. Aí a Marta fica com uma cara meio assim: vai fazer o quê, né, querida? E aí, depois de tudo finalizado, a Marta agradece a Carmen pelo esforço dela ali, a parabeniza pelas maquiagens que ela fez. A Fina também parabeniza a Carmen e pede desculpas pelo chilique que ela tinha dado anteriormente. E é isso, né, Fina? Você assume seus BO, pede desculpa pelo que tiver que ser pedido. E aí a fotógrafa ainda tá ali, a Marta fala: vamos eternizar esse momento.
momento. A Isabel tirou algumas fotos das três, né? Da Marta, da Carmen e da Fina. A Cláudia não tá ali porque ela tá passando mal gravidez, da cansaço, da sono. E aí ela foi descansar. A Marta ainda não sabe que ela tá grávida de um sobrinho de um irmão que ela nem sabe que tem, né? Mas enfim. E aí a fotógrafa então tira algumas fotos das três e o editor da novela nos dá um pequeno agrado, um afago pra pedrada que vem a seguir. Quando eu vi o avance dessa cena, que foi ao ar na terça-feira, né? O avance saiu na segunda. Eu não estava esperando muita coisa, mas eu também não achei que eu fosse ficar tão triste e fosse chorar. Foi nesse momento que eu mandei o áudio pra minha amiga e tirei a foto mostrando pra ela que eu estava em completo estado de lágrimas. A Marta e a Fina estão ali na loja já fechada, o evento já terminou, elas estão brindando entre elas e a Fina fala: você foi a única que não passou pelas nossas mãos, a única que não foi maquiada, e ela diz isso com segundas, terceiras, 56ª intenções. Você percebe no olhar, no jeito de olhar dessa safada, que ela tava querendo muito mais do que maquiar a Marta. O que não aconteceu, infelizmente, mas tá, vamos seguindo. E aí a Marta pergunta: você quer me maquiar? E então o que é que você faria? E aí, nesse momento, assim, ai, Jesus, não foi nesse momento que eu chorei, foi um pouquinho depois. A Fina chega com os dedos, assim, bem delicada, porque ela é muito delicada, e fala que passaria um pouco de maquiagem aqui na Marta, que era apenas para realçar a beleza dela, e quando a Fina vai aprofundar o toque, assim, da mão dela no rosto, a Marta a detém, e foi aí que eu já comecei a ficar: não, meu Deus, por favor, não. E aí, o que é que acontece? A Marta fala: Fina, eu preciso te contar uma coisa, porque já está na hora. E é nesse momento que ela fala: eu e o Jaime estamos tentando ter um filho. E aí a Fina sente o impacto, e eu sinto o impacto e eu choro por ela. Se eu fosse a Fina, eu teria ido lá pro estoque, pro canto mais escondido que tem, a pegar uma garrafa de champanhe, beber no bico, sentar e chorar. Mas a Fina é uma pessoa muito mais madura do que eu, então ela só fica ali sentindo o impacto daquela notícia. Ela inclusive fala que fica muito feliz pela Marta estar tentando ter um filho. A Marta pergunta se tá tudo bem. A Fina vai falar o quê, né? Vai falar assim: não, estou mais destruída do que eu já estava. E essa cena, ela me deixou chateada, assim, também tristinha, porque me lembrou algumas situações da minha vida em que o relacionamento já tinha terminado, mas algumas atitudes, algumas situações da outra parte me faziam pensar que poderia retomar, sabe? Que a gente poderia voltar. Então, da minha parte, tinha uma certa esperança ali. Foi isso que eu vi na Fina também. Ela tinha essa esperança. Só que aí acontece algum fato, alguma coisa que comprova que realmente terminou e que essa esperança era fruto apenas da minha parte, não uma coisa compartilhada com a outra pessoa. Na minha vida, por exemplo, a pessoa aparecer namorando, postar foto em rede social e tal. E aqui com a Fina, o fato que cravou ali o término foi a Marta falar pra ela que ela, a Marta e o Jaime estão tentando ter um filho. Então essa chama, essa pequena esperança que a Fina teve, que a Fina tinha ali, foi esmagada sem dó. Então por isso que eu acabei me compadecendo tanto com a Serafina que eu até chorei por ela. E é isso, aí ela vai lá e maqueia a Marta como se nada, assim, né? Eu não conseguiria. Fina Valer, você assim, tá num outro patamar, porque eu definitivamente não conseguiria. Ou às vezes eu até conseguiria sim, né? Não sei. A Fina já é uma das minhas personagens lésbicas preferidas da vida e me chateia muito o fato de ela não ter uma história paralela, porque a gente tá vendo a Marta com essa história de ter filho, a Marta crescendo cada vez mais na empresa, e da Fina a gente não tem nada. A gente não tem mais a Fina nem conversando com o pai dela, tendo aquelas conversas que os dois tinham. A Fina não sai com as amigas, não tem um interesse amoroso ali pra dar uma mexida com ela, mesmo que ela vá voltar pra Marta, porque a gente sabe que ela vai voltar, não sei, pra movimentar a vida dela. A Fina poderia, sei lá, poderia ser mostrado que a Fina tem interesse em se tornar uma grande costureira, já que ela gosta de costurar e faz um avental num dia, né? Sei lá, sabe, qualquer coisa assim, porque em Luimélia, quando a Amélia voltou pra Paris, a Luizita foi trabalhar na rádio e durante um tempo isso foi o foco dela. A Amélia estava em Paris trabalhando com o sonho dela e a Luizita tinha um outro sonho ali. Tinham histórias independentes. Agora
Agora, a Fina, tudo bem que ali no final da semana a gente tem uma movimentação dela, mas não é da Fina em si, é de uma pessoa que está na vida dela, né? No caso do Isidro, então isso me deixa um pouco chateada. A 3, manda o roteiro pra mim, não precisa nem ser pra mim, pra qualquer sapatão que vai conseguir arrumar isso assim, ó, com maestria. E não é só com a Fina que os roteiristas precisam melhorar. Eu digo isso porque a Marta anda muito soltinha com o Jaime e a Mi não me gusta. Os dois estão ali na sala de jantar conversando sobre o lançamento ter sido muito legal. O corno diz a Marta que Damião tem sorte de tê-la ao lado dele. E aí, no meio dessa conversa, a Marta pergunta se ela dá medo. E essa pergunta vem da conversa que ela teve com o Joaquim. Ela cita essa conversa ali com o Jaime. E aí, o Jaime diz que sim, que o Joaquim tá certo. Depois ele começa a rir e fala que é apenas uma brincadeira. E a Marta vai lá e, tipo, bate nele com um livro, cutuca ele assim. Olha, se fosse outra Marta, a outra Marta, ela teria apenas revirado os olhos. Isso que eu não consigo entender, porque assim, eu pelo menos não consegui enxergar essa progressão, essa mudança dessa Marta que não queria nem que o marido a olhasse para essa Marta que fica de gracinha com ele. Entendo a natureza disso, porque eu acho que ela não tá nem tentando consertar o casamento, ela não quer isso, ela só quer o filho. E eu não sei se para ter o filho ela precisa ficar nesse mimimi assim com o marido. Ou às vezes precisa, né? Não sei, gente. Só sei que eu não gostei disso. E aí o Jaime diz que as pessoas esperam que a Marta seja uma pessoa mais espontânea. Ela diz que ela não ser espontânea é apenas uma máscara. E ele fala pra Marta que ela vai precisar tirar essa máscara porque ela vai ser uma mãe, né? Em breve. Não sei se em breve, mas parece que tá vindo aí. Às vezes eu acho que tá vindo aí, às vezes eu acho que não tá vindo aí. E ele fala que a Marta vai ser uma boa mãe. E ela fala que tem as dúvidas dela. E ela comenta também que tem sorte de ter o Jaime pra participar dessa aventura com ela, porque sozinha ela não conseguiria. E aí o clima muda pra uma coisa mais tensa ali da parte do Jaime, porque ele fica meio pensativo. Porque se essa criança vier, não vai ter pai, né? A gente não sabe nem se o Jaime vai acompanhar a gestação. E aí ele fica ali meio sério e tal e fala, não, você vai conseguir sim. E aí o Jaime vai se levantar para pegar açúcar, porque o café tá sem açúcar, e aí ele passa mal ali, derruba café na mesa. A Marta pergunta se tá tudo bem, ele fala, sim, tá tudo bem, não sei o que, ele não fica ali dando detalhes e tal. A Marta fica um pouco preocupada. E aí, assim, eu não consigo aceitar, eu não consigo nem entender como que uma pessoa pode estar à beira da morte, que é o que parece, e querer ter um filho, sabe? Isso pra mim não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Se a Fina cada dia mais está se tornando uma das minhas personagens preferidas da vida, o Jaime tá se tornando um dos personagens que eu mais detesto, porque ele é um grandíssimo filho da puta, sério. E aí a gente tem o café da manhã dos infiéis, porque a Marta e o Andrés estão ali tomando o café da manhã e conversando sobre as tretas da família, porque se tem uma coisa que tem nessa novela, nessa família, é treta. E aí o Andrés pergunta se a Marta tá bem, ela fala que já esteve melhor, comenta sobre a solidão da mulher que está no comando, né, de uma empresa, que é muito solitário. E eu acho que se a Serafina e ela estivessem juntas, ela não estaria se sentindo tão sozinha assim, porque mesmo que a Fina não conseguisse participar ali das questões burocráticas e fazer muita coisa, ela estaria ali o que? Fazendo uma massagem, levando um bolo, um suíço com chocolate e dando beijinhos e dando amor e apoio. A gente vê o Jaime fazendo isso com a Marta? Não. Ah, mas ele é médico. Foda-se, ele não tá no dispensário 100% do tempo dele. Quando ele tá com a Marta, ele só fica falando de filho e só. Ele não tem outro assunto. E aí a Maria, a mulher oficial do Andrés, chega ali pra tomar café com eles. Ela fala que já tá com as coisas empacotadas pra seguir viagem, né? Porque eles teoricamente estavam indo embora. Aí a Marta fala, eu gostaria, Andrés, que você ficasse enquanto
enquanto o lançamento se firma, questão de semanas, ele fala, eu vou pensar, e a Maria fica puta depois que o André sai, a Maria fala, porque é muito egoísta da sua parte você querer que o seu irmão fique, porque ele é incapaz de negar nada a você, e que você não tem consideração pelos nossos planos, enfim, gente, ninguém está satisfeito nessa novela, tá todo mundo infeliz, esse é o meu consolo, entendeu? E aí a Marta volta a escrever no diário dela, a gente vê que ela tá realmente muito apegada à ideia de ter um filho pra preencher o vazio, e aí a Marta fala, escreve com a letra dela, que se ela pudesse escolher, se ela fosse livre, ela não escolheria o Jaime para participar desse momento na vida dela, ela escolheria a pessoa com quem ela descobriu um amor verdadeiro, e essa pessoa é a Fina. Olha, ó, presta atenção nesse conjunto de palavras. Eu não escolheria o Jaime, eu escolheria a pessoa com quem eu descobri o amor verdadeiro, e essa pessoa com quem eu descobri o amor verdadeiro é a Fina. Então a gente já vai percebendo que o caminho pro Jaime descobrir que a Marta, na verdade, não estava com o Marcos e sim com a Fina, ele já tá pavimentado. A Marta está entregando de bandeja pra ele. Mais ou menos de bandeja, porque ela não vai dar o diário na mão dele, né? Mas ela não tá fazendo questão de esconder a verdade sobre os sentimentos dela. E também não faz nem sentido ela esconder, porque ela já deixou de lado essa parte dela, né? Ela já esconde isso do mundo. Então ali, naquele papel, com aquela caneta, ela pode ser 100% ela. E aí, ai gente, o Jaime ele vai ter uma síncope quando ele lê isso, porque não bastando a Marta falar sobre o negócio de não querer ter filho com o Jaime, sim com a Fina, e que a Fina é a vida dela, ela ainda escreve que sobrevive com a lembrança do calor da respiração da Fina com a lembrança do cheiro dela. Isso é muito forte. O que o Jaime vai imaginar que aconteceu entre essas duas, ele vai querer estacar na frente do primeiro caminhão que aparecer. Ele não vai morrer por causa do tumor, não. Ele vai morrer por causa de desgosto. E pra mim... E aí a Marta tá ali escrevendo ainda, quando o Jaime entra na sala, ela tranquilamente, né, sem correr, sem nada, fecha o diário, ele acha que são coisas de trabalho, ela fala não, são coisas que eu escrevo aqui o que eu penso e o que eu sinto. Uma grande boca de sacola, né, poderia ter ficado calada, mas tudo bem. Ele, nossa, que legal, e obrigado por confiar em mim, né, por uma coisa tão pessoal. E ela fala, eu confio em você porque você respeita a minha privacidade. Vamos ver até quando, né. Aí o Jaime entrega pra Marta o jornal, e nesse jornal tem sobre o lançamento do Anielos de Mujer, que foi um sucesso, e tem a foto que a Isabel tirou das 3, e a Marta fica super feliz que as ticas saíram também, como ela fala, eu não conseguiria isso sozinha. Aí o corno a chama pra comemorar, para os dois irem jantar, ela aceita. O Isidro chega pra buscar a Marta pra levá-la pro trabalho, e a Marta fica, Isidro, você tá bem? Você tá pálido igual um papel. Ele, é porque o calor primaveril tá chegando, né? Então a gente se sente meio mal e tal. E aí a Marta e o Jaime ficam, ok, né? Se você tá falando, então tudo bem. Aí ela sai, mas depois ela volta pra pegar o diário dela que ficou ali. Nesse meio tempo, enquanto ela não volta, o Jaime fica encarando o diário e o diário fica encarando ele. E curiosidade, né, gente? A curiosidade vai ali consumindo o ser humano. Na loja, a Cláudia e a Fina estão conversando ali, ajeitando as coisas e tal. A Cláudia fala que sente falta do Mateu e a Fina diz, tem algumas pessoas que passam pela nossa vida e quando vão, deixa a gente à deriva. A Carmen surge com o jornal, né, a mesma edição que o corno mostrou pra Marta, com uma foto das 3 e tal. A Cláudia fica super feliz, ela até elogia a Dona Marta, fala, nossa, a Dona Marta tá bonita e tal. A Carmen e a Fina trocam um olhar cúmplice e esse olhar depois acaba virando um abraço. Depois que a Cláudia vai fazer algumas coisas, as duas ficam ali sozinhas, a Carmen e a Fina ficam ali sozinhas. A Fina acaba contando pra Carmen sobre a questão do filho e a Carmen fala que sente muito, chama a Fina pra um abraço e mais uma vez que bom que a Carmen existe e que sabe sobre a sexualidade da Fina porque pode ser um amparo pra ela. E aí a Fina diz que ela tem o desejo de ser mãe, mas que pra isso ela precisa renunciar a uma parte dela, porque, né, ela teria que se
casar com um homem para poder ter um filho e que a vida é, né, cheia de renúncias e tal. E assim, eu acho que para uma novela que traz tanto essa questão do protagonismo feminino e da liberdade da mulher, talvez essa questão da maternidade ela poderia ser trazida de uma outra forma, porque para Fina vai ser mais uma frustração se ela quiser ser mãe e precisa. Respondam para mim, a Fina precisa ter mais um desgosto na vida dela? Não precisa. E eu não acho justo, não acho certo ela ter que renunciar, passar por cima de uma coisa tão importante, uma parte tão importante dela, para ela ser mãe. A Fina não merece ter mais essa frustração. Ela pode simplesmente ser uma pessoa que não deseja ter filhos. A novela poderia trazer esse discurso sobre não querer ter filho. Eu não sei se com os outros núcleos tem essa questão, mas assim, a Fina não precisa, né? Eu acho que não precisa. Se você acha que precisa, se você acha que não precisa, comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. A doutora Luz e o Corno parecem que voltaram às boas. Eles estão ali conversando no pátio da fábrica. A doutora Luz contando piadas engraçadíssimas, só que não. E aí, do nada, eles ouvem uma buzina de carro disparar. O Jaime vê que é o carro do sogro dele. Eles encontram o Isidro desmaiado no volante. E aí os curiosos vão juntando ali. E o Jaime, gente, se afasta. Dispersa, fica lá, fica pra lá, ó. E ele começa a fazer massagem cardíaca. E aí o Isidro é salvo. Por enquanto ele tá ok naquelas, né? Ele tá lá no dispensário, né, em observação. E aí a doutora Luz atualiza o Jaime sobre o quadro do Isidro, que tá cada vez pior. E não tem tratamento, não tem mais nada, é só mesmo esperar que a Dona Morte venha buscá-lo. O Isidro acorda e pergunta pra doutora Luz quanto tempo ele tem de vida. E aí a doutora Luz fala que é questão de dias. E aí a nossa porteira da Coitadolândia, a Fina, ela chega lá desesperada para saber como o pai dela tá. E aí ela conversa um pouco com o Isidro. Ela não quer aceitar que o pai tá nas últimas também, né? Como aceitar isso? Ainda mais ela e o Isidro que são tão ligados. E por não aceitar, ela vai conversar com a doutora Luz para saber se é aquilo que o Isidro falou mesmo, se não tem mesmo como reverter o quadro. O Gaspar chega e aí a Fina deixa o Isidro com ele. E o Isidro fala pro Gaspar que gostaria que a Fina estivesse preparada para a morte dele, porque assim, ele conseguirá ir tranquilo, mas não tem como, né, gente? Por mais que a gente saiba que a morte está aí na próxima esquina, não tem como se preparar para ela. E assim, o Isidro, ele não pode morrer sem saber que Marta de la Reina é a sua ex-futura nora. Ele precisa morrer ciente disso para ele poder morrer em paz, porque a Fina falando para o Isidro que a Marta é o amor da vida dela, ele vai ficar tranquilo de que a Fina será bem cuidada, mesmo com o Jaime ali. Mais tarde, a Marta vai visitar o ex-sogro dela, mas ele não está mais ali porque o Damião o levou para casa, então só está o Jaime arrumando a cama, ajeitando as coisas ali. A gente vê a Marta ali numa posição de muito sentimento, de muita fragilidade, porque ela fica muito abalada quando o Jaime fala para ela que o quadro do Isidro é grave. Ela chora, ela lembra de momentos que o Isidro viveu com a família ali desde quando ela e os irmãos eram pequenos, fala que o Isidro é como se fosse da família, então ela tem muito carinho pelo Isidro. E aí quando ela fala da Fina, que ela não vai se recuperar prontamente, o Jaime fala, a Fina é nova, ela vai se casar e ter filhos como eu e você, então ela vai conseguir seguir com a vida dela. E aí a Marta fica quieta porque não tem o que falar, né? Ela só cancela o jantar, o Jaime fala que já cancelou porque realmente não tem nada o que comemorar. E aí depois a Marta fala, ai, a gente tem sim futuramente porque a gente ainda tem tempo. Aí o Jaime fica, sim, você tem razão. Na família de la Reina tá tendo uma reunião para anunciar o cargo novo do primo deles, né, da Marta, do Jesus e do Andrés. Eu acho maravilhoso que nessa novela tudo funciona na base do nepotismo. E aí tá todo mundo lá e tal, a reunião termina, a Marta tá ali escrevendo no diário dela e a gente tem uma cena que é muito, muito cinema. Eu achei bonito demais. Antes de falar da cena, eu gostaria de elogiar os planos dessa novela. Os
jogos de câmera, as locações, as cores, é tudo muito, muito bonito. Essa novela, assim, ela é um espetáculo. E a cena em questão, ela é também um espetáculo, é muito bonita. A Marta tá ali escrevendo que é difícil pensar na partida do Isidro, que é mais difícil ainda não estar ao lado da Fina da maneira que ela quer. E enquanto a Marta tá escrevendo, a gente vê em segundo plano a Fina chegando, assim. E ela tá só o paninho da cachorra, coitada, tá acabada. E aí mesmo triste, acabada, só o paninho da cachorra, a Fina continua belíssima. Não sei como a pessoa pode ficar acabada e ficar tão bonita assim. Me lembra aquela música da Lana Del Rey. Aí a Marta diz que sente muito, a Fina, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como aceitar o que tá acontecendo. E a Marta não diz mais nada, apenas abraça a Fina, assim, eu simplesmente perdi tudo nesse abraço, o abraço mais aconchegante e longo do universo, um abraço que a Fina está precisando desde muito tempo. Esse abraço é tão gostoso, eu queria muito estar nesse abraço. A Fina aconchegando, assim, a cabeça no ombro da Marta, elas estreitando o abraço, sabe, gente, como pode essas duas não estarem juntas? Meu Deus do céu, nos proporcionariam momentos tão maravilhosos como esse, mais abraços e tal. Mas enfim, aí elas se afastam, a Marta faz um carinho bem singelo assim no rosto da Fina, e aí elas são interrompidas pelo maior empata-foda já existente nas novelas. O Jaime chega e pergunta, tá tudo bem, o que é que tá acontecendo? A Marta fala que a Fina vai ficar ali pra dormir com o pai. O Jaime, qualquer coisa, Fina, que você precisar, é só você me chamar, mas Deus me livre se acontecer alguma coisa, afinal vou lá bater na porta e o Jaime atender de cirola. Deus me livre, eu furo meus olhos se isso acontecer. E aí quando eu falo que eu gosto dos jogos de câmera, é em momentos como esse, quando tá cada um indo pra um canto, né? A Marta e o Jaime estão subindo pro quarto deles e a Fina tá indo dormir com o pai dela, que aí a Marta sobe e aí o Jaime metaforicamente fica ali no meio das duas e aí ele olha pra cima e aí depois ele olha pra onde a Fina foi e surge ali nele alguma dúvida, alguma coisa assim, porque a Marta é uma pessoa que não demonstra muito afeto, como ela mesma já falou, ela é uma pessoa mais fria, mas de repente ela tá abraçada, consolando a filha do empregado. E por mais que tenha preocupação da parte da Marta, tem a hierarquia de posição social, né? Empregados e patrões. Por mais que o Isidro seja da família, tem limites. A gente sabe como funciona esses relacionamentos. Então o Jaime acha muito estranho, né? Eu vou dar uma flanela pra você, Jaime, pra você lustrar o seu chifre, porque eu acho que já tá na hora já. E aí, nossa Fina está lá deitadinha, sentadinha, né? Deitada, meio sentada na cadeira, com uma coberta assim, dormindo tal qual um neném. E o Isidro, inclusive, começa a cantar uma música que ele cantava pra ela quando ela era pequena. E ela acorda assim, falando, nossa, eu tô sonhando. Ou você tá cantando uma canção de Niná de quando eu era criança. E aí os dois começam a conversar. E esse momento é meio mórbido, porque o Isidro fala, eu vou esperar você estar preparada pra eu poder ir embora, tá? Eu prometo. Aí a Fina fica meio, ai, para de falar essas coisas, não quero ouvir. Eles se abraçam, o Isidro fala pra Fina ir trabalhar, a Digna chega com uma bandeja de café da manhã, e aí a Fina vai trabalhar, a Digna fica ali cuidando do Isidro e ele fala, você lembra da nossa promessa, que é a Digna ficar cuidando da Fina quando ele bater as botas. A Digna diz que esse cuidado não vai durar muito, porque a Fina vai conhecer um cara legal, com quem ela vai se casar e que vai ter filho, e aí o Isidro fica com aquela cara de, então menina, deixa eu te contar. Depois a Digna surge com uma outra teoria de que se a Fina não se casar, ela é independente, ela gosta de viajar e que talvez ela pode ir para Paris, né, com a amiga dela. E aí a gente tem mais um café da manhã ali com os de la Reina, mais um café da manhã que não é muito amigável, porque o Jesus e a Marta estão ali trocando farpas, porque o Jesus é um idiota e ele não aceita que o lançamento foi um sucesso por causa da irmã dele. Aí depois surgem os outros membros e tal, e a Maria fala que está grávida, o Andrés, o Jesus e até a empregada ficam com aquela cara tipo assim, precisava, não precisava. A Marta parabeniza a cunhada e eu acho também que não precisava porque nem as crianças dessa novela têm paz. Vide a pequena Rolha. A querida deve estar
com traumas pelas próximas 2 encarnações dela. Serafina está na loja trabalhando muito, a Carmen até fala para ela, nossa, não pode aparecer uma cliente que você vai como uma flecha em direção a ela. A Fina, sim, estou trabalhando bastante que é para não pensar no meu pai. A Carmen sugere que a amiga vá ao cinema, a Cláudia lembra que a Marta deu a ela uns dias de folga se ela precisasse, mas a Fina fala, não, eu prefiro ficar aqui trabalhando. E aí a Marta chega com aquele outfit belíssimo dela, fala para Carmen e para Cláudia irem dar um rolê no estoque porque ela precisa conversar com a Fina. E aí ela fala, senti sua falta hoje de manhã, eu não te vi. E aí a Fina fala que decidiu ir trabalhar. Marta, você pode tirar os dias que você quiser, que você não vai ser prejudicada. Se for necessário, eu até contrato outra pessoa. Eu não quero que você adoeça. Você tá com uma carinha de cansada, de quem não pregou o olho. Mas a Fina é irredutível, ela prefere ficar ali trabalhando. A Carmen até fala pra ela, depois que a Marta vai embora, Fina, vai descansar um pouco. Ela estressa e fala, gente, para de encher o meu saco. E aí em seguida entra uma cliente que eu achei assim, belíssima. Gostei muito da querida, inclusive se essa querida quisesse ser interesse amoroso da Fina, eu não acharia ruim. Tudo bem que a Fina não está com cabeça pra pensar em mais nada que não no Isidro, mas assim, uma distração, sabe? Uma coisa boa ali na vida dela. Então essa querida chega ali pedindo um perfume masculino, que é pro pai dela. A Fina surge com um que é discreto, né? Não chama tanta atenção, que tem um aroma mais suave e tal, e fala, inclusive, é o mesmo que o meu pai usa. E aí ela começa a chorar já, a cliente pergunta, moça, o que foi? Tá tudo bem? E aí a Fina pede desculpa e sai. A Carmen vai atender a cliente, e aí a Cláudia vai atrás e fala, Fina, o que foi, né? A Fina, vocês ficam me enchendo tanto saco que olha só o que acontece. E aí a Carmen também vai lá conversar com ela, e a Fina desabafa e chora, e a Carmen e a Cláudia ficam ali do lado dela, e Emicida tem toda a razão. Quem tem um amigo tem tudo mesmo, porque essas 3 juntas são tudo na minha vida. Eu amo essa amizade. E lá na mansão de La Reina, Marta segue escrevendo o seu diário, mas pelo jeito não é nada importante, porque a gente não descobre o que é. O corno chega perguntando se a Marta tá com fome. Ela diz, nossa, eu tô porque eu nem vi o tempo passar. Quando eu escrevo, eu perco a noção do tempo. Ela pergunta sobre o Isidro. Jaime fala, ele tá aguentando, mas e a Fina, como ela tá? E essa pergunta dele surge de uma maneira um pouco diferente, como se ele esperasse que a Marta falasse alguma coisa fora do que ele espera. Aí ela fala, a Fina, ela se faz de forte, mas ela tá destruída por dentro. Aí o Jaime fala, e você a conhece melhor do que ninguém. E aí a Marta, eu conheço a Fina como eu conheço todas as minhas empregadas, porque nós trabalhamos, né, todos os dias juntas, a gente tá sempre ali. Ai, gente, é uma sem vergonha mesmo, né? Porque eu duvido que ela fala para as outras empregadas que ela quer conhecer cada canto delas. E aí o Jaime fala, vamos jantar e o que mais surgir. Aí a Marta fica meio assim, animadíssima e fala, mas aí o telefone toca e ela tem que ir pra fábrica porque a Rosa, a secretária dela, não consegue solucionar o imprevisto que apareceu, e aí ela vai. E aí a gente termina a semana com o avance de segunda-feira, no caso hoje, que é a Fina no estoque chorando. A Marta chega preocupada perguntando o que tá acontecendo. Pelo tom ali das cores, já é de noite. Então a minha teoria é a seguinte: o jantar com o corno vai ser cancelado porque a Marta vai se recusar a deixar a Fina ali sozinha chorando. E pode ser que apareça uma tensão ali entre elas e que elas nem sejam interrompidas por ninguém. É nisso que eu quero acreditar. Farei papel de palhaça mais uma vez? Provável que sim. Mas a Marta disse pra Fina uma vez que ela não estaria mais sozinha. Vocês se lembram disso? Porque eu me lembro muito bem. A minha amiga, ela tem uma teoria mais realista e talvez até um pouco pessimista de que não vai acontecer nada, nenhuma tensão, que a Fina e a Marta vão conversar de uma maneira mais distante, como elas vêm conversando sempre, e que o Jaime vai chegar e a Marta vai jantar com ele. E aí quando esse vídeo for ao ar, a gente vai saber se a minha amiga estava certa, se eu ou nenhuma das duas. Mesmo que a novela tenha me feito chorar, eu gostei mais dessa semana. Ainda não é o que a gente merece, o que a gente quer, mas talvez a gente esteja no caminho. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
E seguimos aqui com as nossas teorias, com as nossas lágrimas e raiva, muita raiva, porque a gente assiste a novela pra se distrair e fica com um nível de cortisol lá na casa do caralho, né? Mas tudo bem, faz parte. E é isso, primas. A gente se vê então, eu ia falar no próximo capítulo, pode ser. Nos vemos então no próximo capítulo. Um beijo, tchau.